Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Insegurança. Assaltantes abordam 2 ônibus em São Luís. Uma das ações termina com motorista morto nesta segunda-feira. E ainda preso suspeito de estuprar e matar mulher no interior do estado. TRE Maranhão anula votos do PROS nas eleições de 2022. Concurso unificado. Prazo para pedir isenção de taxa vai até sexta-feira. O UFMA abre inscrições para bolsistas na Superintendência de Comunicação. Lula sanciona orçamento e veta 5,6 bilhões de reais em emendas. Paulo Pellegrini no comentário, como melhorar a média do público do futebol local. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o livro do Pacta Sunt Servanda ao Institutum, Direito Internacional Brasileiro nas Sendas do Estado de Exceção Neoliberal, os casos de Lula e Cesare Battisti, com o autor, jornalista, advogado, mestre pela Sorbonne, Leonardo Ferreira Costa. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Um ótimo dia, Adalberto Júnior. Ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje é terça-feira, tenham um ótimo dia. Terça-feira, um ótimo dia. Neste 23 de janeiro de 2024, Dia Mundial da Liberdade. Também Dia Internacional da Medicina Integrativa, que é aquela que propõe parceria entre médico e paciente para a manutenção da saúde. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. Tanto bom dia aqui para Ronaldo do Turu e a família, as filhas Sofia, Maria Helena e a esposa Adriana. Muito obrigado acompanhando a gente pelo YouTube. Você também aí no Dial, pelo site, enfim, acompanhando a gente nesta manhã de terça-feira. Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h18 agora, Mayra Nogueira, vamos aqui acompanhando, você pode observar lá pelo YouTube também, no site 106, da 106, www.universidadefm.ufma.br, acompanhe aqui as imagens e em O Imparcial, né, foto aqui da litorânea e o sucesso do pré-carnaval à beira-mar. No terceiro fim de semana de pré-carnaval 2024, a festa na litorânea foi comandada pelo bloco Na Busca, é isso? Pepe Júnior, Quizoeira e Bruno Shinoda. Centenas de pessoas lotaram neste domingo a Avenida Litorânea para dançar e cantar ao som das atrações do pré-carnaval do Maranhão 2024, evento estadual coordenado pela Secretaria de Estado da Cultura, SECMA, com apoio das Secretarias de Estado de Turismo, Setur, Segurança Pública, além de patrocínio aí da empresa Vale. Nem o calor atrapalhou a folia na orla, que contou com jatos d'água lançados ao público por meio de carro-pipa para refrescar os brincantes. A população aprovou a diversidade das atrações do Carnaval do Maranhão e a sensação de segurança no local da folia. É isso aí, lá pela litorânea, aqui pela cidade do Carnaval, cidade tomada pelo pré-carnaval. 7h19 agora, eleições 2024, mais de 10 pré-candidatos a prefeito e Imperatriz. Olha, muita gente, viu? Mais de 10 pré-candidatos. Nos bastidores aqui, PL e PT já tentam namorico no Maranhão, né? Análise política. No TRE, anula votos do PROS e caça registros. Daqui a pouquinho, informações com o professor Euclides nesse assunto. Esses são os destaques de O Imparcial. Vamos agora ao Jornal Pequeno. Manchete desta terça-feira é: governo federal anuncia
Nova política para desenvolvimento do segmento industrial do país. Estão previstos aí 300 bilhões de reais em financiamentos até 2026. Há quem critique, há quem elogie, e é isso aí. 7h20. Câmara Municipal de São Luís irá apreciar projeto da LOA 2024 nesta terça-feira. Todo dia o pessoal fica nessa onda aí e acaba sempre adiando, né? Sempre tem alguma coisa para adiar mais. Felipe Camarão discute fortalecimento do esporte com representantes de várias modalidades. Porto do Itaqui realiza operação simultânea inédita com 5 navios de combustíveis. Projeção de inflação para 2024 cai e do PIB sobe na semana, segundo aí o Focus. E concurso unificado, prazo para pedir isenção de taxa vai até sexta-feira. Daqui a pouquinho também mais informações sobre esse assunto. 7h21. Mayra, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet, são 7h21 agora. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Abraço, Rosenilde Caldas, bom dia para você também acompanhando a gente pelo YouTube. E vamos agora com o professor Euclides e o comentário matinal. Professor, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 23 de janeiro, terça-feira. A data de hoje se comemora o Dia Mundial da Medicina Integrativa. E esse é o tema da nossa crônica de hoje. No dia 23 de janeiro, ainda no começo do ano, comemoramos o Dia Mundial da Medicina Integrativa, uma profissão que vem se integrando cada vez mais na rotina hospitalar e que merece uma atenção a mais. Inserir opções de tratamentos alternativos, tanto em clínicas como em hospitais, vem se tornando uma prática mais constante. Em relação à medicina integrativa, ela é baseada na relação do paciente com os profissionais de saúde. Nesse caso, o agente principal da saúde é a própria pessoa que está sendo tratada. Ela, para de receber as orientações médicas passivamente e passa a atuar na melhora do seu próprio bem-estar. Entenda mais a fundo sobre a medicina integrativa. Como já dito, nesse estilo de tratamento, o paciente é o agente principal da sua melhora. O profissional consegue observar o examinado de uma forma geral, conseguindo reunir mais de um doutor ou aspecto científico mental para atingir um estado mais confortável e favorável para o indivíduo. De acordo com a medicina integrativa, os problemas precisam ser resolvidos para além dos aspectos da saúde, se baseando em diversas facetas da medicina tradicional e mesclando com alguns métodos alternativos mais incomuns. Diante disso, quando algumas pessoas chegam com queixas, ela precisará ser examinada em outras questões, como no lado psicológico, espiritual, cultural, entre outros. E, além disso, todos os profissionais podem trabalhar em conjunto para atingir o bem-estar do paciente. Dadas essas informações sobre o Dia Mundial da Medicina Integrativa, retornamos ao estúdio. Obrigado, professor Euclides, pelas informações. Bom dia, Marcileia, acompanhando a gente aqui também pelo YouTube. Faça como ela também, né? Vá lá, Jornal Rádio Universidade, ou então diretamente lá no site. Acompanhe a gente também por lá, né? Se você quiser. 7h24 agora. Informações do trânsito. Informações do trânsito nesta terça-feira, começando com o professor Euclides. Meu caro Adalberto, passando agora para dar informe sobre o trânsito e o tempo aqui na região do Calhau, São Francisco, Renascença, Ponta da Areia e adjacências. Olha, para nossa região, a previsão para esta terça-feira é de pouco sol, trovoadas e eventualmente chuvas, principalmente no final da tarde. Sobre o trânsito, nesse momento, ele já está intenso. Tem um fluxo maior na região da rotatória do comando da Polícia Militar e na região do Marcos Center.
Nas demais vias, Colares Moreira, Castelo Branco, Ana Jansen, Holandeses, o trânsito flui sem grandes problemas, especialmente no sentido bairro centro. Vamos torcer para que continue assim. Adalberto. Aqui na Avenida dos Portugueses, a velocidade média aqui está a 24 quilômetros, né? A região bastante demandada durante a manhã, claro, né? Essa área daqui, Itaquibacanga, importante ligação com uma das maiores áreas, né? Dos maiores áreas, várias centenas de bairros por aqui. Lá na Cajazeiras também o trânsito está meio lento, né? Por volta de 11 quilômetros a velocidade por lá. E aqui perto do posto Diamante, aqui perto da faculdade Estácio, velocidade lá está 7 quilômetros, né? Isso aqui são as informações do Waze. Mais informações também, Borges Júnior. Borges, bom dia. Muito bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Adalberto, a gente começa trazendo informações sobre um protesto, usuários pegos de surpresa no dia de hoje, protesto dos rodoviários acontecendo neste momento nas Cajazeiras, sentido descida do Socorrão 1, protesto dos rodoviários em função do assassinato no dia de ontem do motorista de 48 anos de idade, Francisco Vale, motorista assassinado no dia de ontem na Avenida dos Franceses, protesto então seguido na região do centro, ali na Avenida Cajazeiras. Os ônibus estão parando então por lá, trânsito começa a ficar complicado na região. Por enquanto as faixas da esquerda estão liberadas para veículos pequenos. A SMTT informou que está em 100% com equipes deslocadas para atuar nessa situação, além da Avenida Cajazeiras, a Kennedy também no sentido quem segue a Avenida Getúlio Vargas, os ônibus também estão parando. Portanto, então, Adalberto, no dia de hoje, São Luís novamente, ontem houve protesto, hoje novamente protesto, dessa vez por conta do assassinato do motorista Francisco Vale Silva, de 48 anos, e dentro disso tudo, os usuários sendo pegos de surpresa estão parados sem terem como se locomoverem, quem faz uso do transporte coletivo, por conta desse movimento que foi deflagrado de surpresa, por conta, como já dissemos, do acontecido na noite de ontem. Adalberto. É isso aí, Borges, mais uma vez, mais um caso de violência, manifestação agora na Cajazeiras, está bem complicado o trânsito por lá e deve piorar bastante, né? Daqui a pouco, logo mais, a coisa vai estar bem mais complicada. Mas é isso aqui, vamos aqui acompanhando aqui as informações, trazendo para você também. 7h28 agora. Notícias da cidade. É isso aí, Borges, mais um assassinato, mais uma vítima da violência aí no sistema de transporte, né? O motorista foi assassinado, 2 ações ontem, assaltos, e tem números apontando que a violência está diminuindo, né? Será que está diminuindo mesmo? Será que está mesmo? Borges, as informações de mais um caso lamentável que resultou em morte aqui por conta da violência. Adalberto, diante dessa situação, essa diminuição da violência acaba se tornando um paradoxo. A vítima, Adalberto, já dissemos, né, adiantamos, é o Francisco Vale Silva, de 48 anos, motorista assassinado na noite de ontem. Na ocasião, o ônibus dirigido por ele foi assaltado, fato acontecido na Avenida dos Franceses, nas imediações do terminal rodoviário aqui de São Luís. O ônibus era da linha Vila São José rodoviária. O veículo foi assaltado por 3 homens. Eles portavam facas e um revólver. Depois de assaltarem os passageiros, os bandidos mandaram o motorista parar o veículo. Antes, eles já tinham exigido que esse motorista trafegasse, dirigisse o veículo na contramão. O motorista acabou não conseguindo parar o veículo, o ônibus, então foi assassinado com um tiro na cabeça, morreu dentro do coletivo. Os bandidos, depois dessa ação, fugiram com os pertences dos passageiros, também a renda do ônibus, e diante do acontecido, o Sindicato dos Rodoviários decidiu, pelo recolhimento de todos os coletivos na noite de ontem,
Hoje, os ônibus circulavam normalmente até ainda há pouco, até que foi deflagrado esse protesto, como já dissemos, ali na Avenida Cajazeiras, onde os ônibus estão parando, tanto nas Cajazeiras e também na Avenida Kennedy. Por meio de nota, também no dia de ontem, o Sindicato dos Rodoviários lamentou o acontecido, Adalberto, informou que para o dia de hoje está marcada uma assembleia da categoria agora pela manhã. Também, na noite de ontem, houve um segundo assalto coletivo, registro acontecido na Avenida São Luís, Rei de França, próximo a um shopping. Neste caso, nessa situação, eram 6 assaltantes, a renda do ônibus e pertence dos passageiros também foram levados. Repito, no dia de hoje, ônibus até ainda há pouco circulavam normalmente, agora há um protesto nas Cajazeiras, região do centro, onde os ônibus estão parando em função dessa situação, desse assassinato acontecido no dia de ontem. Trânsito já bastante complicado na região. O motorista assassinado foi o Francisco Vale da Silva, que vai ser sepultado nesta terça-feira. Ele que foi vítima de latrocínio, o crime foi tipificado dessa forma, que é o roubo seguido de morte. Adalberto. É isso aí, Borges, mais um encadeamento aqui de ações, enfim, o efeito dominó que acontece. A violência avança, a gente fica indefeso, né? Esses trabalhadores aí também, né? Estão numa situação também que não é muito favorável e não é a primeira vez, também não vai ser a última provavelmente, né? Assassinato de trabalhador em transporte rodoviário, motorista nesse caso, né? E o encadeamento das ações, né? O efeito dominó. A partir daí vem a manifestação que atinge também a nossa sociedade, todas as pessoas que precisam, os usuários de ônibus, né? Que ficam em casa, ficam pelo meio do caminho, tem aí o seu dia totalmente conturbado, né? Entre outras coisas também por conta desse tipo de coisa. Estamos aqui para condenar quem está fazendo manifestação? Não, né? Até porque a gente observa que as manifestações, embora sejam extremamente ruins para a grande maioria da população, que acaba sofrendo mais, né? Ela é a única ferramenta que essas pessoas têm. Até porque a situação deles, não só em relação à violência, tem também como a valorização do trabalho e acabam que não é valorizado, é isso? A gente vê essa coisa, a gente tem manifestações de ônibus aqui praticamente de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, por conta de falta de valorização e também por questões relacionadas à violência. Enfim, as pessoas ficam de mãos atadas também, não é isso? É a forma de manifestar. E quem são as pessoas responsáveis por tentar dar um jeito, pelo menos tentar, né? Dar um jeito, fazer uma maquiagem, né? Para dizer que estão fazendo alguma coisa? São os políticos, são as pessoas, são os nossos representantes, são essas pessoas que estão aí nas altas cadeiras, né? Não só do executivo, mas também do legislativo. Tem o pessoal que deveria estar em campo também, Ministério Público, entre outras coisas. Esses atores aí, eles estão, o roteiro deles aí é extremamente prejudicado, fraco, e não entram em ação quando deveriam entrar, deveriam estar atuando, né, de maneira mais incisiva, na segurança também, principalmente, entre outras coisas, da valorização desses profissionais, né? Isso não é um cuidado só com os rodoviários, isso é um cuidado com a nossa sociedade, porque sempre a corda vai quebrar do lado mais fraco, e você que está em algum lugar da cidade parado, ou então no meio da manifestação, acaba sofrendo, né? Claro que quem sofreu mais aí foi a pessoa que morreu, que não tem como voltar, né? Uma pessoa foi assassinada, um trabalhador foi assassinado. Cadê essas pessoas que mataram esse trabalhador, né? Enfim, pessoal, vamos descruzar os braços, né? Levantar dessas altas cadeiras, né? Desses paletóis, essas togas, essas coisas todas aí, e vamos trabalhar, minha gente, vamos embora para frente. A sociedade precisa de vocês, precisa do trabalho de vocês. Vocês são muito bem pagos, ganham muito mais do que essas pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo e que estão paradas no trânsito agora. Vocês são muito apaniguados com
com o Estado, né? Com as tetas, como se diz, é isso? Desculpem, claro, né? Essa forma de expressão, mas, gente, tem que ter muita paciência para lidar com vocês, pessoas que são responsáveis pela nossa sociedade e pela população. Vocês são lamentáveis, né? Então vamos andar, vamos procurar, vamos instigar aí a nossa polícia a encontrar essas pessoas, policiais que também fazem a sua parte aí, tentam fazer, enfim, pessoal, sejam responsáveis vocês todos, tá? Porque a gente precisa de segurança, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam se locomover, enfim, e evitar que essa cadeia, né, ela aconteça, esse efeito dominó aconteça e que estejamos nesta situação, neste momento agora, e a gente aqui falando, né, tentando alertar essas pessoas para que elas assumam as rédeas, né, do nosso município, do nosso estado, da nossa segurança, enfim, de toda essa nossa sociedade. A gente precisa disso, a gente precisa de vocês, e vocês são muito bem pagos para não estarem fazendo o que vocês deveriam fazer. Infelizmente, essa é a situação e, enfim, não tem como evitar. Vai ter a paralisação, as pessoas vão sofrer e vamos que vamos. A gente está aqui para trazer essas informações, né, e, na medida do possível, também apontar, né, chegar e dizer, olha, pessoal, vamos embora organizar a coisa aí, porque está precisando. E essa coisa aí de violência diminuindo, isso aí é tudo papo furado, né? O que a gente vê é muita gente reclamando que a violência está avançando aqui, não só na nossa capital, como também nas cidades aqui da Grande São Luís, no interior do estado, e a coisa, o bicho está pegando, tem muito feminicídio, assassinato, coisa de facções criminosas, o bicho está pegando, e não é papelzinho com númerozinho, com tabelinha dizendo que está diminuindo, que vai diminuir alguma coisa aqui, e a nossa preocupação continua, claro, porque todo trabalhador precisa sair de casa para trabalhar, precisa encontrar aí o seu meio de vida, e a gente está encarando justamente isso, né? Estamos sendo impedidos neste momento justamente disso. Então, pessoas, trabalhem, né? Trabalhem e façam por merecer a esse salário gordo que vocês recebem. 7h36 agora. Borges volta no segundo bloco, porque tem mais coisa para falar aqui, claro, né? O jornal continua, né? Desculpe o desabafo, mas é isso aí. A gente tem que cumprir a nossa parte como comunicador, a gente está aqui para isso. 7h37, Borges volta no segundo bloco para falar sobre preso suspeito de estuprar e matar mulher no interior do estado. Ó, a violência está acontecendo aí, pelo menos a polícia está pegando aí o suspeito, né, de estupro. TRE Maranhão anula votos do PROS nas eleições de 2022. Tem mais coisa para falar, a gente volta daqui a pouquinho, tem esporte também e entrevista, tá, no Rádio Opinião. Vamos lá, que o tempo já estamos no avançado do tempo. 7h37, Mayra Nogueira. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações: colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Banco do Nordeste, sua micro ou pequena empresa tem crédito com as menores taxas, tanto para capital de giro quanto para investimento. E você ainda aproveita as facilidades do cartão BNB. Procure uma das nossas agências ou acesse o site. É a gente, o Banco do Nordeste, que apoia, acredita e investe.
É crédito BNP para sua NPE. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7h40 agora. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, acionando Borges novamente ao vivo. Agora ele vai falar sobre a prisão de suspeito de estuprar e matar mulher no interior do estado. Borges. Adalberto, o crime acontecido na cidade de Rosário, a 76 quilômetros aqui de São Luís. A vítima foi identificada como Maria do Rosário Lima, de 19 anos, era sobrinha do suspeito. Ela foi estuprada e degolada na residência do próprio tio, suspeito identificado como Fredson Correia Lima, de 39 anos. As informações policiais são de que ele teria agredido sexualmente a sobrinha e, para encobrir o crime, esse crime inicial, teria, na sequência, assassinado a sobrinha dele, a Maria do Rosário Lima, de 19 anos. Depois do acontecido, ele abandonou o corpo no local do ocorrido, foi preso, a população acionou a polícia, ele foi preso e então encaminhado ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde segue à disposição da Justiça. Adalberto. Muito obrigado, Borges, e também aí, né, parabenizando o trabalho da polícia na prisão desse suspeito. 7h, acusado, né? 7h41 agora. Borges, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui sobre a Universidade Federal do Maranhão abrindo vagas para bolsistas na Superintendência de Comunicação. UFMA, por meio da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Adalberto, está com o edital aberto para o processo seletivo de bolsistas. Esse processo ele é direcionado à atuação nas superintendências de comunicação da instituição. É o projeto Comunica Mais, projeto de fortalecimento da comunicação institucional. Vão ser ofertadas 70 vagas. Elas são destinadas a estudantes de comunicação, SAIN e áreas afins da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Adalberto, essas vagas vão ser distribuídas entre a TV UFMA, a Rádio Universidade e também a DECOM, que é a Diretoria de Comunicação. Em relação às inscrições, estão abertas a partir de hoje, 23 de janeiro, e seguem desta forma, seguem abertas até o dia 26 de janeiro agora. A documentação exigida, ela deve ser enviada ao e-mail sce@ufma.br, sce@ufma.br. O seletivo, ele vai ser realizado em uma única etapa e depois vai ser seguido por entrevistas. As bolsas, elas vão ter a duração de 12 meses, jornadas de trabalho de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Outras informações, inclusive acesso ao edital, podem ser buscadas a partir do site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Maravilha, Borges. E também vai ser formado aí um cadastro reserva, né, para esses bolsistas, que é muito interessante também, né? Fica aí de stand-by, que a gente sabe que a movimentação é grande, né? Aqui na superintendência, né? Todos esses canais de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Aproveite, hein? 7h43. Borges, inclusive, mais informações, atualizações aqui sobre a manifestação, não é isso? Dos rodoviários por conta do assassinato desse motorista, isso que está acontecendo agora lá na Cajazeiras, principalmente centralizando por ali a manifestação, a paralisação em protesto por conta dessa morte. Pode entrar, Borges, você é prioridade aqui para trazer essas informações na manhã desta segunda-feira, que com certeza esse é o fato do dia, essa manifestação, né, e as consequências dela também. 7h44 agora, Mayra Nogueira, aqui como destaque nos principais portais da capital maranhense na manhã desta terça-feira, está aqui, jornal pequeno: após assassinato de motorista e roubo a ônibus, sindicato
convoca reunião extraordinária. Crimes ocorreram na noite dessa segunda-feira, dia 22, ontem, portanto, aqui em São Luís, na Avenida dos Franceses e na Rei de França. O G1 Maranhão também, no mesmo bordão, violência, motorista de ônibus é morto a tiros durante assalto à coletiva em São Luís. Francisco Vale Silva, de 48 anos, foi morto durante um assalto a um coletivo na noite dessa segunda-feira na Avenida dos Franceses, aqui na capital. Em O Imparcial, motorista de ônibus é morto durante assalto em São Luís. O crime aconteceu na noite de segunda-feira, dessa segunda-feira. Lamentável. 7h44. Agora quem vem é o professor Euclides e ele vai falar ainda, né, nessa questão de concursos, né, de oportunidades. Concurso unificado, prazo para pedir isenção de taxa vai até esta sexta-feira. Professor Euclides. Interessados em se inscrever no concurso público nacional unificado têm até a próxima sexta-feira, dia 26, para solicitar a isenção da taxa e comprovar os requisitos necessários. O processo deve ser feito exclusivamente pela página do concurso. Aqueles que não optarem pela isenção podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro. A taxa é de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior. A isenção pode ser solicitada por candidatos inscritos no Cadastro Único, CAD Único, doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do Programa Universidade para Todos, ProUni, além de quem cursa ou cursou ensino superior financiado pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES. Adalberto. 7h46. Muito obrigado, professor Euclides. Notícias do Brasil. 7h46. Agora vamos aqui às manchetes dos principais impressos do país na manhã desta terça-feira. Vamos começando com Folha de São Paulo. Lula sanciona fundo eleitoral recorde de 4,9 bilhões de reais. Presidente também veta 5,6 bilhões para emendas de parlamentares ao assinar o orçamento de 2024. Essa é a principal notícia, né, do dia, e está estampada nos impressos. Em O Estado de São Paulo, Estado indutor, plano de 300 bilhões para a indústria, acentua receio com quadro fiscal. Dólar sobe e bolsa recua com a avaliação de risco para contas públicas. E finalizando com o Globo, 7h47. Lula sanciona fundão recorde e veta 5,6 bilhões em emendas. A decisão diminui, né, em 10% as verbas orçamentárias nas mãos do Congresso. Essas informações a gente tem agora, né, na reportagem de Norberto Notari. Lula sanciona orçamento e veta 5,6 bilhões de reais em emendas. Norberto Notari. O presidente da República sancionou o orçamento para 2024, mas vetou os mais de 5 bilhões e meio de reais em emendas de comissão. O valor que poderia aumentar havia sido aprovado pelo Congresso. O texto, assinado por Luiz Inácio Lula da Silva, estabelece as receitas e despesas para este ano. Entre os destinos previstos estão o salário mínimo, Bolsa Família, o Programa de Aceleração do Crescimento, entre outros. Os vetos de Lula estão ligados à redução da inflação, que gerou uma previsão de receita menor, como confirmou o ministro de Relações Institucionais do governo. Alexandre Padilha reforçou que o objetivo de reajustar valores de serviços fundamentais como saúde e educação, por exemplo, foi cumprido. Por conta de uma coisa boa, que é uma inflação mais baixa, que reduziu o preço de alimentos, reduziu o custo de vida para a nossa população, isso autoriza menos recursos para o governo. Então nós fizemos um corte dos recursos, exatamente porque a inflação foi mais baixa. O corte vai em torno de 5,5 bilhões de reais, mas o presidente Lula, a ministra Simone Tebet, toda a equipe
no momento da decisão do corte, resolveu, primeiro, poupar integralmente saúde, educação de qualquer tipo de corte. O valor do orçamento prevê também envio de recursos para o fundo eleitoral. Recurso estipulado pelos parlamentares foi mantido. O Congresso aumentou o repasse de 940 milhões para quase 5 bilhões de reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. 7h49, agora quem vem é Paulo Pellegrini. Como melhorar a média do público do futebol local? Isso é um mistério, né? Grande desafio, Paulo. O futebol maranhense convive com o problema crônico da falta de público nos estádios. Há diversos fatores que podem explicar. Um deles, a falta de interesse do torcedor. Nas 2 primeiras rodadas, o público pagante dos 8 jogos somados não ultrapassou 5 mil pessoas, média de 625 torcedores por partida. Com todo respeito ao campeonato, é um número menor que o do Interbairros, principalmente se compararmos a capacidade dos estádios. O prejuízo aos clubes é evidente e a admissão de que falta mercado para tornar o jogo mais atrativo é o próprio pedido dos clubes em disponibilizar menos de 2.000 ingressos por partida, já que não se vai vender mais do que isso, a não ser nos clássicos. O futebol maranhense não é assunto nas rodas de conversa do cidadão comum. Clubes e federação precisam encontrar formas para mudar o cenário, ativar no torcedor o desejo de ir ao estádio. Os nostálgicos dirão que antigamente era diferente, e terão razão. E não era porque os times eram melhores dentro de campo, porque de uma forma geral, salvo um ou outro período, não eram. O que mudou foi o torcedor, mas a responsabilidade é de quem promove o espetáculo, que parece não ter percebido essa mudança. É preciso ouvir todas as partes, detectar as causas da fuga do público e agir. Sempre haverá um campeão em campo, mas enquanto o futebol local for uma soma de saldos negativos, todos saem perdendo. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. 7h51 agora. Vamos falar sobre o livro do Pacta Sunt Servanda ao Institutum, Direito Internacional Brasileiro nas sendas do Estado de exceção neoliberal, os casos de Lula e Cesare Battisti. A gente vai conversar aqui com o autor do livro, jornalista, advogado e mestre pela Sorbonne, o Leonardo Ferreira Costa. Leonardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade que nos acompanham. Estamos aqui em contato com o Leonardo, né, autor desse livro, para a gente fazer aqui a entrevista. Leonardo, está me ouvindo? Está ouvindo, né? Sim. Estou. Opa, agora, vamos lá. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade que nos acompanham hoje. Maravilha. O áudio está um pouquinho complicado, se você puder falar bem próximo ao seu microfone, enfim, por onde você estiver fazendo aí a entrevista, chegar mais pertinho para a gente sentir o áudio mais presente aqui. Maravilha. Leonardo, esse livro falando aí sobre direito internacional brasileiro, né? Temos os casos aí de Lula e Cesare Battisti. Esse caso de Cesare Battisti, né, que ficou bastante badalado à época, né? Enfim, foi bem polêmico também. Enfim, esse livro ele é do período ali entre 2010 e 2018, seria por aí,
a sua pesquisa, a sua análise, melhor dizendo? É basicamente do período pós-golpe de Estado de 2016, né, para não nomear de impeachment, porque seria um estelionato epistêmico. Então, ele aborda 2016, 2017, até 2018, quando se dá tanto o indeferimento do registro de candidatura de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral, quanto a autorização para extradição de Cesare Battisti pelo Supremo Tribunal Federal, seguido do despacho do presidente da República, que à época era Michel Temer, extraditando. Ok. E como é que foi esse processo, Leonardo, para fazer esse livro, né? Esse livro que a gente traz aqui também como informação, né? Ele tem aqui são 141 páginas, né? Com anexo, conclusão, enfim, abordando aí a crise cíclica da superprodução do capital e neoliberalismo, estado de exceção, a dimensão jurídica do neoliberalismo contemporâneo, medidas de exceção no direito internacional brasileiro, estudo de caso, enfim, e todos esses aspectos. Como é que foi o processo de elaboração desse material? Você faz uma análise ali também, né, acima de tudo, né, do capital e do neoliberalismo, né? Claro, de uma maneira crítica, acredito, né? Sim, eu parto de pressupostos do materialismo histórico dialético, né, de um cenário odierno de crise cíclica do capital, pós-crash de 2008, e essa crise, ela se dá na esfera da circulação e da produção do capital, o que evidencia uma superprodução e leva a uma queda tendencial da taxa de lucro. E essa queda tendencial na taxa de lucro, ela ativa em domínio político-econômico o neoliberalismo, que são estratégias para a reversão desse lucro declinante, e em dimensão jurídica, o estado de exceção. A gente está vendo as questões, né, que se desenrolaram, estão se desenrolando pós esse período também, né, dessa análise que você fez nesse livro, né, e enfim, e já estamos vendo aí a outra volta do parafuso, digamos assim, lá nos Estados Unidos, Trump se fortalecendo novamente e muito provavelmente com grande chance de levar e chegar à presidência mais uma vez, né? Temos o Milei aqui na Argentina e atualmente estamos na terceira gestão de Lula, né? De quem você também se concentra, né? Você também se concentra nele, nesse livro. Enfim, qual a análise que se faz, né? Digamos assim, desse quadro mais atualizado, digamos assim, né? Mais do dia, né? Em relação a essa obra que você fez, né? Fez um sentido essa coisa toda que você estudou e que botou, né, nessas páginas desse livro, enfim, com o que está acontecendo agora, isso aí de alguma maneira estava previsto isso, e qual a análise que você faz hoje dessa espécie, né, de mais uma volta, né, a esse modelo, né, que é justamente o neoliberal? Bom, eu acredito que o atual governo, ele não volta com uma espécie de contraposição ao neoliberalismo, o governo Lula. Ele acaba sendo cooptado por essas forças, né? Tanto prova que não foi do dia para a noite, né? Não foi num belo dia que o ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pela Operação Lava Jato, né, o Fachin, acordou, teve um insight, descobriu que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar os casos de Lula. Isso para mim, ele tem uma dimensão anterior, né, de articulações que primeiro colocam de volta Lula ao palco eleitoral, depois o domesticam, né, por meio da composição, a exemplo de Alckmin, né, e tantos outros grupos políticos que participaram dessa aliança, e hoje se aplica um programa neoliberal a partir do arcabouço fiscal, da volta do arcabouço fiscal, teto de gastos públicos, da dolarização dos combustíveis, que continua com o preço de paridade de importação, com a desistência da revogação das reformas trabalhista e previdenciária,
com a manutenção da autonomia do Banco Central. Então, tudo isso nos prova que, infelizmente, o neoliberalismo continua hoje sob uma nova roupagem, né? Destituída, depurada de uma personagem, digamos, mais excêntrica, como o Bolsonaro, e colocando no cenário uma personagem mais palatável, como o Lula. Leonardo, a gente observa também, né, que hoje no país a gente vê esse outro lado, digamos assim, vindo mais forte, né? Tanto que a gente teve aí o Bolsonaro, né, que se posiciona também como uma via mais radical, né? Falando aqui de extrema direita, né? Esse extremismo, né? E que eleva, digamos assim, as questões também neoliberais, né? Como a gente observou, né? Aqui nos 4 anos de Bolsonaro. Qual a sua análise, justamente do ponto de vista, né, da crítica, né? Muito se fala, né, também por conta dessa trincheira que foi aberta, né, e deu aí um espaço, né, de fala, um espaço de tela, um espaço de uma série de coisas para que essas pessoas elas façam uma crítica, né, bem mais contundente sobre as questões relacionadas ao marxismo, enfim, as diretrizes, digamos assim, mais voltadas para a esquerda, né? As questões sindicais, trabalhistas e toda essa coisa, né? Enfim, hoje a gente tem esse contraponto bem mais sólido, digamos assim, e que, de certa forma, dá um certo equilíbrio, entre aspas, como assim dizem, né? Que seria uma forma ideal. Como é que você observa justamente isso aqui em nosso país, né? Essa coisa que chegou também ao poder através, né, de uma comunicação muito rápida e através de WhatsApp e outros aplicativos, né? Enfim, com muita fake news também. Esse quadro ele tende a se manter aqui em nosso país, como a gente está vendo em outros países. Enfim, qual a sua análise sobre essa preponderância que a gente teve, né, dessa ala mais radical da direita e atualmente como ela está atuando, agindo? Tende sim a continuar, até porque o que derrota essas forças de extrema-direita não são estratégias culturais, são estratégias político-econômicas. Tanto prova que o governo Boric no Chile, né, apesar de ter sido eleito empunhando uma bandeira antineoliberal, chega ao governo, mantém o presidente do Banco Central do governo anterior, um membro do governo anterior, aplica uma plataforma uma plataforma econômica neoliberal e no plano cultural emprega pautas identitárias. E o governo Boric hoje só sobra, né? Com um risco muito grande de perder para uma força de extrema-direita no Chile. Na Argentina houve o mesmo processo. Um governo muitíssimo moderado, do Alberto Fernandes, que se liderado pela Cristina Kirchner, aplicou um programa de não confrontamento com a pauta neoliberal e acabou perdendo nas urnas para Javier Milei. Na França, por exemplo, é outro processo, né? Acho que já são 2 eleições que a Marine Le Pen, do Rassemblement National, periga vencer as eleições. Na Itália tem a Giorgia Meloni também, que é uma primeira-ministra de extrema-direita. Então eu acho que é um processo que as forças, né, que se chocam contra a extrema-direita devem se ater a medidas de contenção econômica. Eu acho que não serão pautas culturais, pautas identitárias que vão mudar esse cenário. É a vida do povo melhorando, com a vida do povo melhorando é que se derrota o fascismo. Certo. E
Isso quer dizer, então, que, de alguma maneira, né, como você bem fez essa crítica aí ao governo Lula, né, que tem uma identificação neoliberal, teria aí, no caso, né, é previsível que isso possa acontecer aqui também, né, no caso aí, de perder as rédeas e, quem sabe, futuramente até termos aí em uma disputa alguém ou com alguma representatividade mais à à direita ou à extrema direita, e com esses ideais neoliberais mais preponderantes, a gente ter mais uma vez aqui um outro ciclo desse, parecido com o que a gente acabou de sair de Bolsonaro, enfim, como você está observando, fazendo essa análise em outros países aqui? Sim, é possível. É possível. Lula apresenta níveis de popularidade sofríveis, né? E se o governo não se colocar, né, como um propulsor de desenvolvimento econômico e de distribuidor de renda, é muito possível que a extrema-direita volte, se não em 2026, em 2030, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, né? Isso aí, inclusive, eles podem até dar um golpe, né, no sentido de tirar alguém do governo Lula, um Haddad, por exemplo, que, ao meu ver, já está sendo preparado pelos financistas da Faria Lima como um possível candidato, ou mesmo Alckmin. Então, isso aí não está fora de cogitação. Ok. Bom, como ter acesso a essa obra, Leonardo, né? A obra, vamos aqui do título, né? Trazer aqui certinho o nome, né? O nome em latim, né? Do Pacta Sunt Servanda ao Justitium, Direito Internacional Brasileiro, nas sendas do estado de exceção neoliberal, os casos de Lula e Cesare Battisti. Eu queria que você falasse também sobre essa parte em latim, né? Leonardo? Perdemos o contato com o Leonardo, 8 horas e 6 minutos. Leonardo está ouvindo a gente? A internet travou aqui, a gente perdeu o contato com o Leonardo. Leonardo, você está me escutando? Sim, Adalberto, agora sim. Beleza. Só para a gente finalizar aqui, onde encontrar o livro, enfim, a gente ter acesso a esse livro? O livro está à venda na plataforma digital da editora Lumen Uris e também em lojas digitais da Amazon, da Americanas e do Shoptime, por enquanto. Eu acho que adiante a editora distribuirá para outras lojas digitais também. Maravilha, maravilha. Acabei de conversar aqui com o Leonardo Ferreira Costa, ele é autor do livro do Pacta Sunt Servanda ao Justitium, Direito Internacional Brasileiro nas sendas do Estado de exceção neoliberal, os casos de Lula e Cesare Battisti. Muito obrigado, Leonardo, pela entrevista. Enfim, a gente conta com você aqui em outros momentos também. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, Adalberto, e a Rádio Universidade. Maravilha. Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações com Borges, né, para atualizar as questões relacionadas a essa manifestação que está acontecendo agora aqui na Avenida Cajazeiras, dos rodoviários, por conta da morte de mais um motorista assassinado em uma ação criminosa, em um assalto que aconteceu ontem aqui em São Luís, tá? Daqui a pouquinho, 9h30, a gente tem mais informações. Vocês ficam agora com Mayra Nogueira, o melhor do pop nacional e internacional, no Sessão das 8. A gente volta amanhã com mais informações. Se quiser rever ou ouvir tudo novamente, vai lá no YouTube, Jornal Rádio Universidade, ou então diretamente no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Até amanhã.